meus amigos, que alegria estarmos juntos para mais um momento de estudo, de reflexão. Sejam todos muito bem-vindos ao ambiente virtual da Casa de Francisco. Hoje, quem conduzirá as reflexões é a nossa companheira Thelma Lopes, do nosso Grupo Espírita Francisco de Assis, que nos falará sobre o tema O Advento do Espírito de Verdade. E para preparar o ambiente, separamos uma página do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e se intitula Ante a Luz da Verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, João, capítulo 8, versículo 32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante no eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida, e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. E assim, meus irmãos, acalmando nossas mentes, nossos corações, nos conectando com a espiritualidade amiga que trabalha em nossa casa tão querida, que possamos lembrar também nesse momento do nosso Mestre, Irmão de todas as horas, Jesus, Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, a fim de, com os nossos corações unidos, agradecer a oportunidade de mais um momento de aprendizado, de estudo, de reflexões sobre os ensinamentos do seu Evangelho e também sobre essa doutrina que tanto nos conforta, nos esclarece. Agradecemos assim, Pai, a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, aproveitando ainda para pedir, Pai, que envolva cada um de nós, envolva nossos lares e principalmente envolva o nosso planeta Terra, que nesse momento delicado em que passamos, cada um de nós possa, com os ensinamentos aqui trazidos, e buscando a resignação e procurando, Pai, aumentar nossa fé, nossa esperança, na certeza de dias melhores, pois tudo passa e com certeza não estamos sozinhos. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Olá, meus irmãos. É com alegria que aqui estamos compartilhando com vocês esses momentos. Agradecemos desde já o carinhoso convite e esperamos que o nosso abraço chegue até os corações amigos desta casa, ainda que nesse momento ele possa acontecer apenas de forma virtual. Mas nos foi passado para compartilhar com vocês nessa tarde os itens de 5 a 8 do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 6 se intitula O Jugo Leve.
É um capítulo belíssimo. E Kardec, aquele didata, aquele pedagogo por excelência, não poderia ter escolhido outro lugar para dispor esse capítulo, senão depois daquele que vem falando sobre as aflições. Então nós temos no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo todas as informações de que necessitamos acerca das aflições, dos problemas, das dores que permeiam a vida de nós, espíritos imperfeitos, habitantes desse planeta de provas e expiações. E no capítulo 6 nós recebemos o amoroso convite de Jesus, anotado através do Evangelho de João, que é o vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é um capítulo que traz alento para as nossas almas. E os itens que nos couberam é aquele que fala do advento do Espírito de verdade. Mas antes de entrar nas mensagens propriamente ditas, porque são 4, vamos ver se o tempo nos permite, nós remontamos lá a um texto de Obras Póstumas contido na segunda parte, que se intitula, cujo capítulo se intitula A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. E nesse capítulo, Kardec vai narrar para a gente aquele fato curioso, provavelmente conhecido de muitos, de que, estando ele em sua casa certa noite a trabalhar, começou a ouvir repetidas pancadas nas paredes. Ele levantava, as pancadas paravam. Ele voltava e retomava o trabalho, novamente as pancadas recomeçavam. E assim foi, sem que ele descobrisse a razão daquele barulho. A sua companheira, que por volta das 10 horas da noite chegou, também ela ouvia as pancadas e também não encontrava razão para as mesmas. No dia seguinte, em reunião na casa do seu amigo, Sr. Bodin, através da mediunidade da senhorita Bodin, indagou ao espírito comunicante, narrando a ele o fato ocorrido e querendo saber dele do que se tratava. E esse espírito comunicante falou para Kardec que se tratava do seu espírito familiar. É importante a gente aqui pontuar que àquela época ainda não havia sido publicado o Livro dos Espíritos, ainda estava sendo gestado, né? Então, tudo aquilo que o item 100 do Livro dos Espíritos nos traz acerca da classificação dos espíritos, da categoria de espíritos, né? Ali no item 100, na escala espírita, não havia ainda, né, sido lançado, sido estudado, sido publicado. E esses espíritos que assessoravam, que estavam por perto auxiliando no trabalho, quaisquer que fossem, eram chamados de espírito familiar. E naquele momento, Kardec indaga do comunicante qual a razão, o que ele queria com aquelas pancadas. E aí, o espírito comunicante diz que ele estava ali presente, que ele mesmo poderia falar com Kardec. E aí, nós trouxemos aqui um trechinho pequeno do diálogo que se estabeleceu. Kardec perguntou então: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E a resposta foi essa: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que procuro? Foi a pergunta que se seguiu à primeira. Talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. E Kardec faz uma terceira pergunta: poderei evocar-te em minha casa? E o espírito respondeu: sim, para te assistir pelo pensamento.
mas respostas escritas em tua casa só daqui a muito tempo. E aí Kardec coloca uma nota dizendo que durante um ano nenhuma comunicação escrita ele obtivera do Espírito Verdade em sua casa, como já lhe havia sido antecipado. E pergunta mais uma coisa a esse Espírito: terás animado na terra alguma personagem conhecida? E o Espírito retorna dizendo: já te disse que para ti sou a verdade. Isto, para ti, quer dizer discrição, nada mais saberás a respeito. E aí, numa segunda comunicação, no segundo encontro na casa da senhorita Boudin, em 9 de abril de 1856, Kardec prossegue perguntando a esse espírito o seguinte: disseste que serás para mim um guia que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? E o Espírito deu uma resposta muito linda para Kardec. Disse o seguinte, o Espírito Verdade: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Eu achei essa resposta belíssima. E segue uma nota grande de Kardec, em que ele diz que em todos os momentos da sua vida, ele sempre contou com a proteção desses espíritos. Quer fosse nas dificuldades do trabalho, nas dificuldades do dia a dia, em quaisquer tribulações porque ele estivesse passando, ele sempre se sentiu acompanhado e protegido por esse espírito amigo. Durante muito tempo, a identidade desse espírito foi especulação no movimento espírita entre os espíritos. Mesmo com todos nós sabendo, como está lá escrito no livro dos médiuns, que o nome, a identidade é a questão de menor relevância, a curiosidade humana sempre foi atrás dessa informação. Então se formaram correntes, uns defendendo a tese de que o Espírito Verdade, na verdade, se trata de uma legião de espíritos que assessoraram Kardec na codificação, que não é uma individualidade, e outros já justificando a ideia, trazendo a ideia de que o Espírito Verdade, esse guia espiritual de Kardec, na verdade era o nosso Mestre Jesus. É claro que essa é uma questão de muito menor importância, mas nos parece, depois de ler as várias comunicações que ele trouxe, e sobretudo uma contida na Revista Espírita de dezembro de 1864, de que dúvidas não restam que realmente esse Espírito é Jesus, mais que a sobriedade de Kardec, realmente a discrição, o bom senso, o impediram de sair alardeando. Nessa comunicação, o Espírito Verdade, a respeito do Evangelho que estava recém-lançado, trouxe a seguinte comunicação: acaba de aparecer um novo livro, é uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse-lhes eu há 18 séculos. O Espiritismo veio tornar compreensíveis estas palavras. Então, meus irmãos, a primeira mensagem que nós vamos ver nesse capítulo, nesses itens que nós vamos estudar, somada a essa que acabamos, cujos trechos, porque foram apenas 2 trechinhos, cujos trechos acabamos de ler,
parece que não nos deixam dúvidas quanto à identidade desse espírito luminar, esse espírito amigo chamado, que se preferiu se identificar como verdade, mas que assessorou Kardec em todos os seus momentos da vida. Então começa essa primeira mensagem do item 5, o Espírito Verdade nos dizendo assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Ora, venho como outrora, esse advérbio significa tempo passado. Se ele vem como outrora, é porque ele já tinha vindo, né? E quem seriam esses filhos de Israel, se não nós mesmos, aquelas pessoas que estávamos lá nos primeiros tempos, quando Cristo esteve entre nós aqui na terra? E ele prossegue num tom imperativo: escutai-me. Um apelo bem forte, bem incisivo para todos nós. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem plantas e se levantem ondas. E aí nós vamos ver, né, o papel do Espiritismo, que chega no momento em que a incredulidade campeava, porque a ideia de Deus que lhes apresentaram até então não atendia mais aos reclamos da razão. O homem do século XIX já tinha avançado intelectualmente, e para se deixar convencer de uma ideia, era preciso que ela viesse acompanhada da lógica e da razão. Então vem o Espiritismo resgatando a ideia de Deus e apresentando Deus como um Pai com todos aqueles atributos descritos na questão 13 de O Livro dos Espíritos. Um Pai bom, soberanamente bom, justo, não é? Com todos aqueles atributos ali contidos. Então, o Espiritismo veio realmente com esse papel, resgatar a ideia de Deus que havia sido esquecida pelo homem até então. Mas aí prossegue o Espírito dizendo: mas ingratos, os homens se afastaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Nós sabemos, meus irmãos, que a mensagem de Jesus foi desfigurada, que os interesses de natureza material acabaram prevalecendo sobre aqueles de interesse espiritual que ele viera trazer, que os personalismos, não é? Todo tipo de interesse de natureza material acabaram por empanar o brilho daquela mensagem e por desfigurá-la. E que o papel do Espiritismo, esse consolador que o Cristo nos havia prometido, era exatamente, não é, resgatar essa mensagem que havia sido esquecida, que havia sido adulterada, que havia sido desprezada até então. Então, esse Espírito Verdade, nessa primeira mensagem, vem nos dizer, né, que o desejo do Pai é que mutuamente vivos e mortos se ajudem, que as vozes do além nos cheguem, trazendo para nós os esclarecimentos de que necessitamos, não é? Que as vozes do além nos cheguem, nos alertando, nos auxiliando na caminhada. E aí nós sabemos, né, que embora a todo momento repitamos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, que somos espíritos, né? Que a nossa natureza é espiritual, estamos aqui vivendo as experiências de um corpo, porque essa experiência é necessária para o nosso progresso. Quando reencarnamos, acabamos por esquecer e nos entreter com as seduções que a matéria nos oferece.
Então, é o Espiritismo que vem nos fazer esses alertas, né? E coloca, né? O Espiritismo vem a ser esse facilitador em nossas vidas, né? Nós, quando estudamos verdadeiramente a mensagem espírita, acabamos por ver, né, que ele representa para nós esse facilitador. Por quê? Exatamente porque nos diz de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, nos diz para onde iremos, né? Que a nossa situação de felicidade ou infelicidade está intimamente ligada às obras, às nossas ações aqui. E esse Espírito prossegue ainda falando, né, que o seguinte, que é importante que nós meditemos sobre as coisas que nos são reveladas, mas faz um alerta que é precioso para todos nós, que nós saibamos separar o joio do trigo. Curiosamente, hoje eu ainda recebi de um amigo, né, a título mesmo de curiosidade, uma mensagem dessas que nesses tempos de agora está circulando por aí. Uma mensagem completamente estapafúrdia, com informações, né, totalmente descabidas, mas que as pessoas ingênuas acolhem como sendo daquele espírito que a assina. E aí é essa separação do joio do trigo, né, esse cuidado que é necessário que tenhamos para evitar que enxertias sejam feitas na mensagem espírita como na mensagem de Jesus, atendendo interesse de quaisquer naturezas, que nós precisamos ter e que esse Espírito de verdade veio nos recomendar. E essa primeira mensagem, ele ainda nos conclama, nos faz aquele chamamento que também se repete muito, né, em nossos ambientes. Nós lembramos frequentemente porque nós precisamos revisitar certas falas, porque somos ainda espíritos rebeldes, que é o momento em que esse Espírito Verdade nos diz: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. E aí, meus irmãos, é claro que a lei do amor é a lei maior, e a ela nós devemos atender em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Mas é importante que a ela nós associemos a instrução, que não descuidemos do estudo, né, daquilo que a Casa Espírita nos oferece como conhecimento da doutrina, do Evangelho de Jesus, até para que possamos saber discernir o joio do trigo, como o próprio Espírito Verdade nos alertou, mas para também que possamos exercitar esse amor da forma mais adequada, porque é o conhecimento que nos revela realmente se determinada atitude é gesto de amor ou não. Até para exercitar o amor, para exemplificar o amor, é preciso que nós tenhamos conhecimento para saber discernir. É assim, né? O pai com o filho. Quantas vezes o pai, por ignorância, mima demais, passa muito a mão na cabeça do filho, achando que está, né, envolvendo o filho, que aqueles gestos são gestos de amor, e lá na frente vai ver que se equivocou, né? Então, até para que nós exercitemos melhor o amor, é importante a instrução da mensagem do Cristo e a instrução espírita, sobretudo. E uma segunda mensagem, ainda vem esse Espírito nos falar que ele vem instruir e consolar os pobres e os deserdados, e vem nos sugerir a resignação. Quem são os pobres e deserdados, se não esses, nós todos que aqui estamos nesse planeta que traz ainda tantas dificuldades? Nós já aprendemos com a doutrina espírita que no estágio espiritual em que nos encontramos, somos merecedores apenas de momentos de alegria, porque na nossa vida precisamos expiar faltas do passado e nos submeter a provas que nos façam avançar.
Então, todos nós que estamos aqui ainda, nesse planeta, com tantas dificuldades, somos esses pobres e deserdados a quem o Cristo se propõe consolar. Mas ele pede de nós resignação. E é importante a gente resgatar aqui a ideia da importância do conhecimento, porque essa resignação também, ela só será possível quando aliada ao conhecimento. A resignação deve ser fruto da compreensão de que passamos porque precisamos passar, de que todas as experiências que vivemos são necessárias ao nosso crescimento. Não existe a possibilidade de uma imposição, de que nos resignemos sem que venhamos a compreender as causas das aflições que nos abatem. Quando nós compreendemos verdadeiramente que somos filhos de Deus e que Ele é Pai de amor e não oferece para nós nada do que não tenhamos necessidade, que se passamos por determinadas experiências dolorosas, situações, é porque elas são necessárias às nossas vidas, automaticamente a resignação se faz presente. E ele promete também a consolação aos deserdados, né? Promete consolação aos deserdados. E ele vem dizer assim: em verdade vos digo que os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Como acabamos de falar, né? A necessidade da instrução espírita, da instrução que o Consolador nos proporciona, para que compreendamos a razão dos fardos que nos pesam sobre os ombros. E aí, nós vamos ver ainda que ele se apresenta numa outra mensagem, o Espírito Verdade, como médico das almas. E só precisa de médico quem está enfermo, né? E todos nós que ainda trazemos tantas dificuldades a vencer, ainda carregamos conosco a chaga do orgulho, do egoísmo, da vaidade, somos aqueles doentes da alma. Mas essas doenças da alma, dificilmente os médicos, os psicólogos sozinhos conseguem resolver. É preciso que aliemos ao tratamento, né, ao convencional, que a medicina dos homens, que a psicologia nos oferece, aquela compreensão, aquele entendimento do porquê da dor, do porquê passamos por tudo aquilo. Então, é o Evangelho de Jesus que vem nos auxiliar, curando as feridas da nossa alma. Quando nós estamos em momentos de aflição e que recorremos a Ele, e que conseguimos ouvir esse chamado e que entendemos realmente que podemos nos aconchegar ao seu regaço e, através da prece, nos aproximamos a esse amor que verte do alto, né? Através da bondade desse Pai e desse Mestre, nós conseguimos vencer as dificuldades. Mas ele diz também para a gente o seguinte: Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. E qual é o apelo que o Espiritismo nos dirige, senão aquele da necessidade da nossa transformação moral? Mostrando-nos que à medida em que vamos nos libertando das dificuldades que trazemos, dos problemas, né, que trazemos há tanto tempo, que arrastamos conosco, dessas chagas morais, nós vamos tornando mais leve o nosso fardo. Nós vamos caminhando em direção à felicidade e vamos construindo, pavimentando para a gente um lugar de paz, de calma, na morada que nos aguarda. E ele continua dizendo, nos chamando também ao trabalho
trabalho, não é? Porque ele diz assim: tomai, pois, vossa divisa, por divisa vossa, essas duas palavras, devotamento e abnegação. Então, o tratamento, né, que o médico das almas nos sugere, nos recomenda, é sempre o trabalho. As feridas da nossa alma serão curadas na medida em que nos aplicarmos ao trabalho. E está lá no Livro dos Espíritos. Trabalho não é aquele apenas de natureza material. Nos dizem os Espíritos que toda ocupação útil é trabalho. Então, por mais peculiar que nos pareça, até mesmo nesse momento em que estamos privados do convívio social, até mesmo nos momentos em que uma doença, uma paralisia possa nos privar os movimentos e nos prender a um leito, até mesmo nessa condição, nos dizem os Espíritos, podemos trabalhar. Então, a única forma de nos libertarmos das chagas morais que trazemos, das dificuldades que temos a vencer, é o devotamento e a abnegação. E quando nós procuramos na história, né, na história recente da humanidade e na história mais remota, nós vamos ver os exemplos que tivemos aqui entre nós. Não podemos esquecer do nosso querido Chico Xavier, que até o último momento da sua vida se dedicou ao trabalho. Da Dona Aparecida, lá do Hospital do Pênfigo, que renunciou à sua família temporariamente para se dedicar aos cuidados com aqueles irmãos que passavam pela prova, né, do fogo selvagem, que viviam situação de tanta dor e de tanto abandono. Então, é esse trabalho, não apenas o trabalho de material, que também é importante porque é necessário para a nossa mantença, para a nossa sobrevivência, mas esse trabalho em favor dos nossos irmãos de caminhada, que o mestre, é a esse trabalho que o mestre nos convida. Não por acaso é lema, é bandeira, né, da nossa querida doutrina: por fora da caridade não há salvação. Nós sabemos que nenhum rótulo nos promoverá a uma condição melhor, que na verdade o que é passaporte para a nossa situação de felicidade e de paz é a prática do bem, é a prática da caridade. E esse convite o Cristo renova. E estamos vivendo um momento muito especial da humanidade. Um momento em que precisamos estar atento às necessidades dos nossos irmãos, aprendendo a repartir o que temos, aprendendo a colaborar com o que podemos oferecer, ainda que seja aquele pequeno óbolo, para minorar o sofrimento daqueles que partilham conosco essa fase por que passa a humanidade. É isso, meus irmãos, que o Cristo nos pede. E o convite que ele faz, esse convite do vinde a mim, ele é importante que a gente acolha para o nosso próprio bem. E tem uma página no Fonte Viva muito bonita a partir dessa passagem. A página se intitula Consegues Ir? E essa página, o Espírito Emmanuel diz assim: todos os crentes, ao final da página, todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? É essa reflexão que nós propomos, é com essa pergunta que nós encerramos a nossa fala de hoje. Pedindo a Deus nessa hora que esteja conosco, fortalecendo a nossa fé, nos sustentando nesse momento tão difícil por que passamos, dando-nos bom ânimo, força e coragem para levarmos adiante os compromissos assumidos
antes de retornarmos ao palco da vida. Que possamos, Pai amado, sustentados pela mensagem do Teu Filho, estarmos aqui em sintonia com o convite que Ele nos fez há tanto tempo e que insistimos ainda por teimosia em não acolher. Dá-nos força, coragem, fé, que as lições colhidas nesse momento sejam ferramentas preciosas para quando dele nos libertarmos e voltarmos à vida normal, como costumamos dizer, estejamos nós em condição diferente, renovados, com valores outros daqueles que cultivamos até então. Obrigada, Pai, por momentos como este, em que nos sentimos verdadeiramente perto de Ti. Que possamos, Senhor, encerrá-lo, envolvidos nesta paz e pedindo a Ti que seja ela distribuída por todos os nossos irmãos de caminhada. Que assim seja.